Nós temos uma fração decimal. O que é uma fração decimal? Uma fração decimal é onde eu tenho como denominador potências de 10. Como assim, professora? Potências de 10. Potências de 10 são assim. Vamos lá, potências de 10. Vamos fazer aqui potências de 10. 10 é a mesma coisa que 10 uma vez, certo? 100 é a mesma coisa que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 10 elevado a 2. E 10 vezes 10 dá 100. 1000. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. E 10 vezes 10 vezes 10 é 10 elevado a 3. E assim sucessivamente. Se eu tenho aqui unidade, 1000, milhões, 100 milhões. É 10 elevado, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta os zeros. 10 elevado a 8. Se eu tenho aqui 1 milhão, é a mesma coisa que 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a 6. Ok? Então, aqui são potências de 10. Então, quando eu tenho no denominador algum valor assim, lembre que tem que ter 1 e 0, são potências de 10. Não pode ser outro número, são potências de 10, certo? Apesar que você sabe que se tiver 200 é 2 de 100, que é a mesma coisa que 2 de 10 elevado a 2. Mas para esse caso que a gente vai explicar, só vai valer as potências de 10 e não as potências múltiplas de 10, ok? Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma potência de 10, porque eu tenho 2 sobre 100. 2 sobre 100, eu digo 2 centésimo, certo? 2 centésimo. 2 centésimo é 2 sobre 100. 2 centésimo, aí a gente lembra, R$1, ele é dividido em 100 centavos, certo? Então, se eu tenho 2 centavos, eu vou ter 2 de 100. Como é em dinheiro, eu vou dizer 2 centavos. Mas aqui eu vou dizer 2 centésimos. Como é que se escreve 2 centavos? 2 centavos se escreve dessa forma. 0,02. 2 centavos. Porque centavos vem de 100. Então, aqui eu tenho 2 centésimos. Então, vai ser a mesma coisa. Se eu tenho um centésimo, eu vou ter duas casas decimais. Décimo, centésimo. Certo? Se eu tenho aqui 2 centésimos, 2 centésimos é a mesma coisa que 2 por 100. E 2 por 100 eu posso dizer que é 2%. Também, esse símbolo aqui quer dizer por cento. Então, 2 por 100 é a mesma coisa que 0,02 e é a mesma coisa que 2%. Se eu fosse calcular 2% de alguma coisa, uma calculadora, eu posso até usar o 0,02, que é a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma fração decimal, aqui eu tenho um número decimal, e aqui eu tenho a porcentagem. Por que a porcentagem? Porcentagem é só por 100. Quer dizer, por 100. Por 100, 2 por 100 ou 2%. Então, a mesma coisa eu posso fazer aqui. 36 centésimos quer dizer que eu tenho que ter duas casas decimais porque eu tenho um centésimo. Então, você conta até pelos zeros. Uma dica, né? Mas você sabe que é centésimo, eu vou ter décimo centésimo. Então, inteiro, não tenho nenhum. Eu vou ter o décimo e o centésimo. Que é a mesma coisa aqui, 36%. Certo? Aqui, 458 por 100. 458 centésimos. 458 é a mesma coisa. Eu tenho que ter duas casas decimais. Só que o número ele tem mais de dois algarismos, né? Então eu vou contar só apenas duas casas decimais. Agora eu conto de trás para frente. Uma, duas. Porque eu vou ter que ter inteiro, décimo, centésimo. Por que isso aqui é inteiro? Porque aqui eu tenho 400. 400 são 4 de 100. Então, eu tenho 4 de 100, eu tenho 4 inteiros. Mas eu tenho 58, que é menos de 100. Então, centésimo, centésimo, que é 5 de 10 e 8 de unidades. Então, eu tenho um décimo centésimo, né? Então, 458
4,58. Centésimo dá 4,58. Ou 458%. 458%. Professor, não seria 4%, não. Porque 4% entraria aqui nessa outra parte. Seria 4%, que é 0,04. Aí é que é 4%. Aí não dá 4%. Ok? Então, vamos lá ver esse outro aqui. 2.469 por 100. Então, 2.469 por 100 vai ser 24,69. Por quê? Porque eu tenho 100 aqui e eu tenho que ter apenas duas casas decimais. Então, eu conto duas casas decimais. Certo? Lembrando que conta de trás para frente. Ok? E, na verdade, aqui eu tenho 2.469%. Ok? Quando eu tenho aqui já outros valores, certo? Eu não posso dizer que aqui é por 100, porque é por 10. Então, aqui eu tenho 3 décimos. 3 décimos, eu tenho apenas uma casa decimal, então vai ficar 0,3. 0,3. Mas, professora, eu não poderia colocar aqui porcentagem? Ora, para colocar em porcentagem, eu teria que multiplicar aqui por... Para colocar em porcentagem, 3 décimos, eu teria que multiplicar por 10. Né? Por que por 10, professora? 3 vezes 10 dá 30. E 100 vezes 10 vezes 10 dá 100. Então, eu teria 30 por 100. Ou seja, esse daqui, como é na casa do décimo, ele representa 30%. Ah, professora. Então, aqui, se tivesse, eu posso dizer que é 30% e não 3. Não, 3% era se fosse na casa do centésimo. 0,03. Aí é 3%. Nesse caso aqui, eu digo 30%. Certo? Aqui, 45 sobre 100. 45 vai ser 4,5. Por que 4,5? Porque são 4 inteiros. 45, eu tenho 4 de 40 mais 5. 40 são 4 de 10. Se são 4 de 10, são 4 inteiros. E eu vou ter 5 que sobra, que vai ser 5 décimos. Não é isso? Lembra? E aí aqui, se eu fosse colocar, seria quanto? 450%. Não é isso? Que eu teria que multiplicar esse por 100, por 10, e daria 450%. Então, 45 por 10, 4,5. Se você fosse falar 40 mais 5, né? 40 por 10 mais 5 por 10. Então, 40 por 10 dá 4. E eu teria 5 décimos, que é 5 décimos. E dá 4,5. Mas eu já posso fazer aqui direto, só contando a vírgula. Se eu tenho 10, eu tenho apenas uma casa decimal, certo? 295 sobre 10. Então, eu tenho que ter uma casa decimal. Então, eu vou ter 295. Eu conto uma casa decimal e boto a vírgula. Então, eu tenho 29,5. Então, 29 inteiros e 5 décimos. Olha o décimo aqui e 5 décimos. Certo? Aqui. 6 décimo milésimo. Então, eu vou ter o quê? 6. Aqui eu tenho um décimo milésimo. Então, eu vou ter o quê? Só tenho 6. Mas eu tenho que ter quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4. Você pode contar pelos zeros. Vou ter 4 casas decimais. Se eu vou ter 4 casas decimais, o 6 é 1. Lembrando que a gente conta de trás para frente da unidade, né? 1, 2, 3, 4. Aí eu boto a vírgula. Todo número com vírgula, ele precisa ter no mínimo um número antes e um número depois, como esse aqui. Se eu não tenho um número, eu só posso completar com 0, ok? Aí aqui eu tenho 45 milionésimo. Então, eu tenho que ter quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Eu já tenho 2, aí eu completo aqui, de trás para frente. Lembrando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? O outro aqui, 365 milésimos. Então, 365, ou décimo milésimo, né? Milésimo não, décimo milésimo. Aqui eu tenho 10 mil. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui já tenho 3, coloca mais um 4, vírgula. Lembrando que na hora de colocar a vírgula aqui, eu conto
Eu tô fazendo uma divisão, então eu conto de trás para frente. Então, vai ficar 0,365 milésimos, certo? Pronto, é dessa forma que a gente conta. Mas, professora, e se tivesse um número com vírgula? 26,3 dividido por 10. 145,23 dividido por 100, por exemplo. 2,1 dividido por 1000. Como é que eu faço se eu já tiver vírgula? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Quando eu divido algo por 10, você percebe que vai dar o mesmo número. Porque se eu tenho 295 dividido por 10, vai dar 29,5. Perceba que dá o mesmo número aqui de cima, certo? 45 sobre 10 vai dar 4,5, né? Então, perceba que sempre vai dar o mesmo número aqui de cima. Então, na hora que eu vou multiplicar por 10, por 100, por 1000, vai dividir, os números vão ficar os mesmos, certo? Então, eu vou ter aqui o mesmo número, 2, 6 e 3. Só que eu vou dividir por 10 eu vou ter uma casa decimal. Mas, professor, aqui eu já tenho uma, então eu vou contar mais uma porque eu estou dividindo por 10. Eu já tinha uma porque a vírgula era aqui, e eu vou contar mais uma, então vai ficar duas casas decimais. Eu tinha uma, já, como eu dividi por 10, eu vou contar mais uma casa decimal. Lembrando que a gente conta de trás para frente na hora de dividir, por 10, 100 ou 1000, certo? Aí eu já tinha uma, eu conto mais uma, ok? Aí eu tenho esse outro valor aqui, 14523, certo? Eu tenho dividido por 100. Se eu dividir por 100, eu tenho duas casas decimais. Conta aqui pelos zeros, duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais, eu vou contar duas. Mas, professor, eu já tenho duas. Aí depois da vírgula aqui, ó, eu tenho duas casas decimais. Aí eu conto mais duas, voltando, né? E a vírgula vai ficar aqui. Simplesmente isso. E esse daqui, 2,1 sobre 1000. Pronto, a mesma coisa. Eu tenho, vamos colocar aqui 2,1. Coloco o número sem a vírgula, porque agora eu vou colocar a vírgula no lugar certo. Aí aqui eu já tenho uma casa decimal, que é essa daqui. Mas aqui eu tenho que contar quantas casas decimais? 3. 1, 2, 3. Então eu vou contar 3. Só que aqui eu começo daqui. E essa já é a que tem, eu começo da vírgula. Então é como se a vírgula deslocasse. A vírgula vai deslocar para a esquerda. Então eu tenho uma casa, duas, 3 e depois eu fico a vírgula. Então aqui eu vou ter 4 casas decimais. Por quê? Porque aqui eu já tinha uma e aqui eu tenho 3, que eu estou dividindo por 1000. Então aqui eu completo com 0, porque tem que ter um número pelo menos no inteiro e outro no decimal. Não é isso? Ok? Então esses valores aqui é dessa forma que se faz.